Gabinete do ódio não é um termo que tenha definição. Fake news não é um termo que tenha definição. São apenas figuras de linguagem. E cada um diz como quer. O cara da direita chama a esquerda de fake news, o cara da esquerda faz o contrário, chama a direita de fake news. É apenas figura de linguagem, não é uma discussão séria, gente. E isso é termo usado na chamada Suprema Corte. Suprema do quê? Suprema besteira, suprema ignorância, supremo analfabetismo. É isso que está acontecendo. Vamos dizer, chamá-los de ditadores adianta? Não adianta nada. Por quê? Me dê uma outra solução que eles tenha para a vida deles além de ser ditadores. Eles nunca vão poder fazer outra coisa. Isso é só a única coisa que eles podem fazer. Eles não têm capacidade para raciocinar juridicamente. Esse é o ponto. Eles podem ter estudado muito, mas o raciocínio efetivo eles não têm. Por exemplo, o sujeito dizer, não, as Forças Armadas não podem ser o poder moderador. O poder moderador é o STF. Eu digo, opa, pera. O artigo 142 fala que quando há conflito de jurisdição entre os três poderes, então é claro que o árbitro não pode ser um dos três. Tem que ser um elemento externo. Por isso, você tem QI superior a 12,5 para entender isso aí, e eles não têm. Quer dizer, não é que ele acha que não, nós não queremos que as Forças Armadas sejam o poder moderador. Ele não entende que elas têm que ser, porque não há outro. Na verdade, o poder moderador é o povo, porque o imperador era poder moderador. Por quê? Porque ele era o pai do povo, ele representava o povo. Ele não representava o governo, nem mesmo o Estado. Ele era o pai da nação. Então, ele, em nome do povo, ele fazia o quê? O que o povo queria, pô. Porque se ele fizesse o contrário do que o povo queria, o povo derrubava. Então, é claro que nenhum dos três poderes pode ser por si o poder moderador. Eles são as partes em disputa, meu Deus do céu. Precisa ser muito inteligente para entender um treco desse? Precisa ser mais inteligente do que os 11 caras que estão lá. De onde surge isso aí? Falta de cultura moral. Às vezes falta de cultura doméstica. A pessoa não for educada suficientemente, né, pela mãe. A mãe não ensinou, por exemplo, aquilo que você pega, você tem que guardar no mesmo lugar que você encontrou. Não é isso? Ela não ensinou essas coisas para ele. Sabe por quê? Né? Por exemplo, se cada vez você pega, você deixa a coisa no outro lugar, quantos lugares você precisa ter na memória para você achar o que você quer? Se você, olha, aqui tem essa caneta. Então sempre que eu pego, eu guardo aqui. Eu sei que ela está aqui. Agora, se cada vez que eu pego, eu deixo num lugar, quantos lugares eu preciso lembrar para poder saber onde está a caneta? Então não é nem uma questão de moralidade, é uma questão de lógica, de questão simples de unificar, dar unidade ao pensamento e à ação. Então isso é o que é filosofia. A unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então você tem que guardar as coisas no mesmo lugar. Por quê? Porque daí você não precisa ter uma lista de lugares na sua cabeça. Eu posso ter deixado na gaveta, eu posso ter deixado na geladeira, eu posso ter deixado na esquina, eu posso ter deixado na casa do Zé Mané. Não precisa fazer isso. Eu sei, eu botou a caneta está aqui. Está aí no tinteiro. Pronto, acabou. Está entendendo? Esse tipo de educação as pessoas não recebem em casa no Brasil. E sabe por que não recebem? Eu vou dizer. O brasileiro não gosta dos filhos. O brasileiro tem vergonha dos filhos. O que o sujeito mais teme é o seguinte, que o filho faça passar vergonha, que o filho faça alguma coisa que o faça passar vergonha. Então é o seguinte, primeiro, você não tem orgulho do filho? Se você não tem orgulho do filho, você já está treinando o cara para ser um idiota, porque ele já está treinando, você só vai me fazer passar vergonha. Ora, quantas vezes na vida o filho faz o sujeito passar vergonha? 1, 2, 3? Quando chegou na terceira, você não aguenta mais. Então, em geral, isso é uma raridade, o filho fazer você passar vergonha. Então, eu fico horrorizado de ver o modo como as pessoas tratam os filhos. Eu sempre ficava horrorizado com isso no Brasil. Era muito grito. Eu sempre para todos, não grite com as minhas crianças, senão eu vou gritar na sua orelha. Eu não grito com ele, como é que você vai gritar?
Seja educado com os seus filhos, seja gentil. Né? É uma coisa muito simples. Quantas pessoas eu sei, eu conheço, que praticam isso? Sei lá, uma ou duas. Não mais do que isso. A maioria acha que é dever deles. Se aquele negócio. É o sujeito tira isso da Bíblia. Tem que tratar com a vara. Opa, com a vara se for um homem de 1,90 m. Agora vai pegar um bebê e bater nele com a vara, pô. Tem vergonha? É claro que se você ficar sabendo que o seu filho, né, estuprou a filha do vizinho, menina de 14 anos, você tem que ir com a vara em cima dele, tem que bater, porque é um filho da puta mesmo. Mas as coisas simples que criança faz, os errinhos simples, que não são pecados, não são crimes, não são nada. Você já vai com a vara em cima, né? Você quer mostrar que você é o gostosão? Eu nunca tive que mostrar para os meus filhos que eu sou o gostosão. Nunca fiz nada para exibir força para eles. Né? Se for precisar exibir força, eu exibo para um cara do meu tamanho, pelo menos. Né? Agora, para um bebê, grande porcaria. É? Então, essas coisas, a falta de educação doméstica já desarticula a mente das pessoas desde pequenininho. Tá entendendo? Quer dizer, eu já expliquei, no curso de psicologia expliquei, o pai é o símbolo da ordem, a mãe é o símbolo da vida, da força. Né? Se neguinho que não tem mãe, ou que a mãe dele é ruim, ele fica covarde. Neguinho que o pai dele é ruim, ele fica confuso, e entra na ilegalidade. Né? Então é simples. Por que a mãe é a vida? Oh, meu Deus do céu, quem botou sangue em você? Foi a mãe, não foi? Então ela te deu a vitalidade, a força física, meu Deus do céu. Vem dela, hein? Não é do pai. Hein? O pai está te dando, por exemplo, ele dá o dinheiro que sustenta você. Então o que é o dinheiro? É um aspecto da ordem social, ele está inserindo você na ordem social. Está entendendo? É outra coisa completamente diferente. Então, o pai representa a razão e a mãe representa a força, a vida. Hein? Então, a pessoa pensa que é o contrário, que o pai é a força. Fala, você está doido? Né? Só se for, eu digo, ouvi falar do sujeito que casou com o outro e pediu auxílio maternidade. Pode ser, tudo pode acontecer. Né? Então, veja, essas coisas, por exemplo, essa coisa do pessoal, que diz que não, temos que acabar com os estereótipos sexuais, porque isso prejudica os transexuais. Digo, mas se não existisse estereótipo sexual, como é que o sujeito ia querer mudar de sexo? Se não tem estereótipo, se os dois sexos são iguais. Então, tanto faz, você está nesse ou está no outro, você não vai nem perceber a diferença. Então, a existência de estereótipos é uma coisa básica em toda a imaginação sexual, né? Inclusive a do transexual. Ele quer mudar de sexo porque ele viu a pessoa do outro sexo e achou mais bonito. E achou melhor para ele. Se ele não tivesse visto, ele não ia ter essa ideia. Mas as pessoas dizem isso assim. Precisamos exterminar os estereótipos sexuais para defender os transexuais. Como? Isso aí é digno do Celso de Mello, meu Deus do céu. Ele não falou isso, mas é um raciocínio do mesmo tipo. Gente, então, seguinte. O problema do Brasil não é o comunismo, não é a esquerda. O problema do Brasil é muita burrice, gente. E a burrice leva as pessoas para o crime. Eu falei para vocês do amiguinho que o Pedro tinha quando era criança, e dizia assim, eu sou burro com muito orgulho. Daí depois ele arrumou um emprego de aviãozinho no Rio de Janeiro, morreu baleado pela polícia, com 14 anos de idade. Esse é o Brasil, gente.